Pessoal, vamos dando continuidade à nossa primeira aula e com o nosso sétimo e último bloco. Hoje as questões são de improbidade administrativa, beleza? Começando da questão 17, vamos para ela. No que concerne ao alcance objetivo e subjetivo das disposições da lei de improbidade, tem-se que: letra A. Abrangem apenas condutas dolosas, exigindo-se para a configuração do ato de improbidade a comprovação de vício de legalidade ou má-fé do agente. Pessoal, nós vimos que são três os atos típicos de improbidade: enriquecimento ilícito, lesão ao erário e lesão aos princípios da administração. Tenham em mente sempre que enriquecimento ilícito e lesão aos princípios da administração só podem ser praticados por meio de dolo. No entanto, a lesão ao erário pode ser praticada por meio de dolo ou de culpa. Logo, a letra A dizer que abrangem apenas condutas dolosas, está errado. Vamos para B. Atingem particulares que tenham se beneficiado de forma direta ou indireta da conduta ímproba. Certo. Nós vimos, pessoal, que podem ser sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa o agente público e os particulares. Particulares estes que induzam, concorram ou se beneficiem do ato de improbidade administrativa. Nossa questão, então, letra B. Vamos ver o erro das outras. Letra C. Estabelecem como condição necessária para a caracterização de improbidade o enriquecimento ilícito do agente cumulado com prejuízo à administração. Não, nós vimos, pessoal, que independentemente da ocorrência de prejuízo à administração, é possível a existência do enriquecimento ilícito, como, por exemplo, nos casos em que o agente público cobra para dar celeridade a um processo administrativo. Nesse caso, não houve lesão ao erário, mas houve enriquecimento ilícito. Letra C, então, errada. Letra D. Aplicam-se exclusivamente a condutas perpetradas em detrimento de pessoa jurídica de direito público. Falso. Podem ser agentes passivos, sujeitos passivos da improbidade administrativa, a administração direta e a administração indireta. Dentro dessa administração indireta estão também as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Portanto, pessoas jurídicas de direito privado. Letra D, errada. Letra E. Atingem condutas comissivas e omissivas, ambas com responsabilização objetiva e solidária dos agentes públicos que praticaram ou se beneficiaram do ato. Pessoal, tenham em mente uma coisa: a improbidade administrativa é uma ilegalidade qualificada pela desonestidade. Como ela é qualificada pela desonestidade, é sempre necessário o elemento subjetivo. É sempre necessário comprovar dolo no enriquecimento ilícito e na lesão aos princípios da administração, ou culpa ou dolo na lesão ao erário. Então é sempre necessário o elemento subjetivo. Por isso, não existe responsabilidade objetiva em improbidade administrativa. Não existe responsabilidade objetiva em improbidade administrativa. Tranquilo? Letra E também errada. Nossa 17ª, letra B. Vamos para a 18ª. 18ª. Acerca do tema improbidade administrativa, é incorreto afirmar que: letra A. O entendimento do STJ é que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da lei de improbidade, é necessária a demonstração do elemento subjetivo. Lembram que eu falei? Demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os atos que importem enriquecimento ilícito e que atentem contra os princípios da administração, e ao menos culpa nas hipóteses de prejuízo ao erário. Corretíssima, questão perfeita. Não é a nossa resposta porque a questão pede a incorreta. Letra B. A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Questão correta, pessoal. O que essa questão está querendo nos dizer, a letra B? Que se houver um ajuizamento de improbidade administrativa, de ação de improbidade administrativa, é possível que aquela pessoa jurídica que sofreu o ato de improbidade, ela deixe de contestar a ação e ainda possa ser incluída no polo ativo da demanda, como se fosse uma autora da improbidade administrativa, a fim de ajudar naquela responsabilização do ato de improbidade. Beleza?
Letra B, então, correto também. Letra C. É viável o manejo da ação civil de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. Errado, galera. Nós vimos que, embora seja possível responsabilizar o agente público junto com o particular, não é possível que o particular figure sozinho no polo passivo da demanda. O STJ entende que ato de improbidade administrativa sempre envolve uma atuação de servidor público. Por isso, particular não pode figurar sozinho no polo passivo. Beleza? Letra C, nossa resposta. Quais são as outras? Letra D. Estão também sujeitos às penalidades da lei de improbidade os responsáveis pelos atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daqueles cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se esses casos à sanção patrimonial, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Exatamente, pessoal. Nós vimos que quando as empresas em que o Estado contribui com menos de 50%, os atos de improbidade administrativa ficarão limitados à repercussão desse ilícito. Beleza? Letra E. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. Exatamente. Da decisão que receber a petição inicial, a própria lei de improbidade administrativa prevê o agravo de instrumento. Tranquilo? Letra D certo e letra E também certo. Nossa resposta é letra C, da 18. Vamos para a 19. No que tange à lei de improbidade administrativa, letra A. O integral ressarcimento do dano ao patrimônio público dependerá de ação ou omissão dolosa do agente público, não se aplicando a sanção se meramente culposa à conduta. Pessoal, não se aplicando a sanção se meramente culposa à conduta vai contra aquilo que nós vimos em relação a um ato de improbidade que causa lesão ao erário. O ato de improbidade que causa lesão ao erário pode ser caracterizado tanto por meio de dolo quanto por meio de culpa. Letra A, então, errada. Letra B. As disposições da lei de improbidade, dada a sua natureza, são aplicáveis somente aos agentes públicos? Já vimos também que não. Particulares que induzam, concorram ou se beneficiem do ato também serão responsabilizados. Letra C. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Corretíssimo, pessoal. Vejam, se um ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público, enriquecimento ilícito ou também violação aos princípios da administração, segundo a doutrina e o STJ, é possível que aquela pessoa jurídica represente ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens. Vamos ver onde é que está previsto isso. Lá no artigo 7º, o que que diz? Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Dica, pessoal. Aqui no artigo 7º está previsto apenas os atos de improbidade, de lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. No entanto, a doutrina e a jurisprudência entendem que também a lesão aos princípios da administração também sejam essa indisponibilidade dos bens do indiciado. Tranquilo? Vamos para a letra D para ver o erro da D, já que a nossa resposta é a C. D. O sucessor daquele que causar a lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito à reparação de prejuízo ilimitadamente. Ora, pessoal, não seria possível que o sucessor fosse responsabilizado ilimitadamente. Ele só pode ser responsabilizado no limite do patrimônio transferido. Isso está previsto expressamente no artigo 8º da Lei de Improbidade.
o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito às cominações desta lei no limite do valor da herança. No limite do valor da herança. Não pode ser responsabilizado ilimitadamente. Para encerrar, vamos para a letra E, que diz que os atos de improbidade administrativa são punidos pela lei específica, somente se praticados contra a administração direta, aplicando as normas do Código Penal em relação a atos lesivos à administração indireta ou fundacional. Não, pessoal, nós vimos que lá no artigo 1º da LIA é sempre dito que os atos de improbidade administrativa são considerados tanto em relação à administração direta quanto em relação à administração indireta. Além disso, a improbidade administrativa possui natureza jurídica civil, não havendo que se aplicar o Código Penal de maneira nenhuma. Tranquilo? Vamos para 20. 20ª questão também FCC. As sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas. Letra A. Isolada ou cumulativamente e tem natureza civil e penal. Elas têm natureza penal, pessoal? Não. Nenhuma sanção da lei de improbidade possui natureza penal. Não há aplicação de pena. Pena penal mesmo, como do Código Penal, de reclusão ou detenção, não há. Letra B. Cumulativamente e tem natureza política e penal. Penal não tem. E elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Não é necessário que sejam cumulativamente, sempre. Letra C. Isoladamente e tem natureza administrativa e penal. Penal não, pessoal, não tem natureza penal. E elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, repito. Letra D. Isoladamente e tem natureza política, político-administrativa e penal. Novamente, não existe possibilidade de aplicação de pena de natureza penal. E letra E, isolada ou cumulativamente, certo? E tem natureza jurídica política, político-administrativa, administrativa e civil. Correto. Natureza política, suspensão dos direitos políticos. Natureza político-administrativa, perda do cargo. Natureza administrativa, perda do cargo. Civil, multa. Então, todas essas naturezas estão previstas lá na Lei de Improbidade Administrativa. Vamos ver o que diz o artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade está sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. As sanções aplicadas pela LIA têm natureza administrativa, civil e política. Ressarcimento ao erário, natureza civil. Perda da função pública, natureza administrativa. Suspensão dos direitos políticos, natureza política. 20ª questão, então, letra E. Vamos para 21. 21. Sobre a responsabilidade do agente público e de particulares a ele associados por atos de improbidade administrativa, é correto afirmar, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência dominante dos tribunais, letra A. Em vista do silêncio da Lei Federal 8.429, que é a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, considera-se imprescritível a pretensão de impor sanção aos particulares que atuarem em conluio com os agentes públicos em ato de improbidade. Não, galera. A Lei de Improbidade Administrativa, ela possui prazo prescricional aplicado aos agentes públicos e o STJ, por meio da súmula 634, disse o quê? Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade para os agentes públicos. Então, embora não haja previsão específica na Lei de Improbidade para prazo prescricional de particular, o STJ entende que deve ser aplicado o mesmo prazo dos agentes públicos, tranquilo? Esse prazo, em regra, é de 5 anos, galera. Só para relembrar, 5 anos. Vamos voltar. Letra B. É cabível o trancamento de ação de improbidade por meio de habeas corpus. Galera, nós acabamos de ver que não existem penas de natureza penal na Lei de Improbidade. Logo, não é cabível o manejo de habeas corpus, porque não tem qualquer ameaça ao direito de ir e vir.
Tranquilo? Letra C. Por força de norma vigente no Código de Processo Penal, aplicam-se à ação de improbidade as regras relativas ao prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública. Não, nós já vimos que o STF entende que, ainda que um agente político com foro por prerrogativa de função na seara penal pratique um ato de improbidade administrativa, essa prerrogativa de foro não se aplica ao ato de improbidade, uma vez que a natureza jurídica da improbidade é civil e não penal. Letra C também errada, assim como a B e a A. Letra D. É nula a abertura de inquérito civil para apuração de ato de improbidade em razão de indícios obtidos a partir de denúncia anônima. Também não, pessoal. A denúncia anônima, ela pode sim ser servir de mote, servir de fundamento para a abertura de um inquérito civil, justamente porque não é a denúncia anônima que vai fundamentar a condenação por improbidade administrativa. A denúncia anônima vai fundamentar apenas a abertura do inquérito civil. Vejam o que a letra D está dizendo. É somente a abertura do inquérito civil e não a própria condenação. Letra D, então, falso. Nos restou na 21, então, a letra E. A decretação da indisponibilidade de bens do demandado, quando presente fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, independe da comprovação de periculo in mora. Correto, pessoal. Olha o que o STJ disse a respeito. Basta que se comprove o fumus boni iuris. O periculo in mora, no âmbito da indisponibilidade de bens da lei de improbidade administrativa, é presumido. O STJ não o Ministério Público, melhor dizendo, ele não precisa comprovar que o agente público está dilapidando o seu patrimônio. Segundo o STJ, o periculo in mora é presumido. Então, para que fundamente o pedido de indisponibilidade de bem, basta que haja o fumus boni iuris, basta que haja indícios da prática do ato de improbidade administrativa, independentemente de prova de dilapidação do patrimônio, beleza? Vamos então para a nossa 22ª questão e penúltima questão. 22. O que é que o 22 diz? Considere a seguinte situação hipotética. Tendo recebido comunicação anônima de que um servidor público havia vendido o gabarito de um concurso público a candidato, autoridades policiais investigaram o fato e coletaram indícios da veracidade da acusação, indiciando o servidor e o candidato. Na conclusão do inquérito, o relatório da autoridade policial apontou, no tocante ao servidor, a prática de corrupção passiva e fraude em certame de interesse público. Cópia do referido inquérito chegou às mãos da promotora de defesa do patrimônio público para análise quanto ao ajuizamento de improbidade em face do referido agente público. Registre-se que, dada a contenção dos efeitos da conduta ilícita, não houve anulação do concurso público, à vista do caso e à luz do que dispõe a lei de improbidade. Letra A. Não deve haver o ajuizamento de ação de improbidade em face do servidor público, visto que não constatou dano ao patrimônio público. Pessoal, lembram que eu falei para vocês que o enriquecimento ilícito independe de dano ao patrimônio público? Foi o que aconteceu aqui. Ele pediu dinheiro para dar o gabarito para a pessoa, para o particular, e isso não causou nenhum dano ao patrimônio público, uma vez que não houve a necessidade de anulação do concurso. Acontece que a inexistência de dano ao patrimônio público não afasta o ato de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito. Letra E, então, errado. Letra B. Sendo comprovada a conduta ilícita e tendo em vista a existência de tipificação específica, o servidor será enquadrado somente na modalidade de ato de improbidade atentatório aos princípios da administração pública, sendo somente aplicável o feixe de sanções constantes do artigo 12, inciso 3º. Ora, pessoal, nesse caso, o servidor público ele praticou o enriquecimento ilícito. Como ele praticou o enriquecimento ilícito, ele não pode ser enquadrado somente na modalidade de ato atentatório aos princípios da administração. Pelo contrário, ele deve ser enquadrado em todos aqueles em que ele incorrer, seja enriquecimento ilícito, lesão ao erário e lesão aos princípios da administração.
Letra B, errado. Letra C. Sendo comprovada a conduta ilícita e tendo em vista ato de improbidade que, concomitantemente, importa em enriquecimento ilícito e atentado aos princípios da administração pública, é aplicado feixe de sanções mais graves relativas à primeira modalidade de improbidade. Pessoal, vocês lembram que a gente tratou disso lá na nossa aula sobre improbidade administrativa? Se o mesmo ato de improbidade incorrer em mais de se o mesmo ato de servidor incorrer em mais de um ato de improbidade, a ele será aplicada unicamente as sanções mais graves. Ou seja, se um servidor incorrer em enriquecimento ilícito, lesão ao erário e ato que atente contra os princípios da administração, nesse caso será aplicado a ele somente o de enriquecimento ilícito, por ser o mais grave. Foi o que aconteceu nesse caso. Houve enriquecimento ilícito e lesão aos princípios da administração pública. Como houve a presença concomitante desses dois atos, aplica-se a ele apenas o mais grave. Letra C, então, correta. Aplica-se apenas as sanções mais graves. Tranquilo? Vamos ver a D. Sendo comprovada a conduta ilícita e tendo em vista a prática de ato que concomitantemente importe em enriquecimento ilícito e atentado aos princípios da administração pública, deve-se aplicar analogicamente a majoração prevista no artigo 70 do Código Penal. Não existe previsão legal para essa majoração do artigo 70 do Código Penal, pessoal. Não existe essa aplicação na lei de improbidade. Aplica-se unicamente a conduta mais grave, o ato de improbidade administrativa mais grave, que no caso são as sanções do enriquecimento ilícito. E letra E, sendo comprovada a conduta ilícita e tendo em vista a prática de enriquecimento ilícito e lesão aos princípios da administração, o juiz, ao dosar as sanções, poderá somar as penas. Falso, o juiz não poderá somar. Ele aplica unicamente a mais grave. Tranquilo? Então, 22, letra C. Para encerrar, pessoal, 23, o que ele nos diz? Suponha que tenha sido interposta a ação de improbidade administrativa em face de diretor de uma empresa, na qual o Estado de Alagoas detém participação acionária minoritária, apontando a ocorrência de prejuízos financeiros à companhia em face da realização de investimentos e projetos deficitários. A inicial da ação aponta ainda a responsabilidade de secretários de Estado na formatação de tais projetos e possível conluio com o diretor da companhia para aprovações societárias correspondentes. Considerando as disposições da legislação aplicável, a referida demanda afigura-se. Vamos lá. Letra A. Cabível, tanto em face do diretor como dos secretários, limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos à companhia? Certo. Nossa resposta, então, já é a letra A. Por quê, pessoal? Vejam bem, o Estado de Alagoas detém participação minoritária. O Estado de Alagoas detém menos de 50% do capital dessa empresa. Logo, como o Estado de Alagoas possui menos de 50% do capital da empresa, os atos de improbidade administrativa limitam-se à repercussão patrimonial do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Foi tudo aquilo que a gente viu na nossa aula. Artigo 1º, parágrafo 1º da LIA, diz exatamente isso. Quando concorrer com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limita-se, nesses casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 23, então, é a letra A. Tranquilo? Com isso, pessoal, nós encerramos já a nossa primeira aula e nos pomos à disposição para tirar eventuais dúvidas sobre o assunto. Grande abraço e até mais!